Estamos de volta com o nosso Rede Notícia, agora em Belo Horizonte, 12 horas e 37 minutos, e a gente vai conversar agora com o deputado estadual, o professor Cleito do PV, para a gente poder falar sobre esse processo de tramitação e de votações relacionadas aos projetos que dão a oportunidade, garantem a possibilidade do Estado de Minas Gerais aderir ao PROPAG, que é o Programa de Pleno Pagamento da Dívida dos Estados. Deputado, obrigado por atender o nosso convite, estar com a gente aqui para a gente discutir esse assunto que é tão importante. Eu quero começar a nossa entrevista com uma provocação ao senhor. Quando o RRF, o Regime de Recuperação Fiscal, a possibilidade de adesão de Minas Gerais ao RRF, estava tramitando na Assembleia, o senhor foi o primeiro deputado a levantar a bola da possibilidade de, ao invés de fazermos o RRF, por que a gente não pega algum dos ativos do Estado e federaliza para poder pagar a dívida? Isso é fato. Quem acompanha essa história desde lá de trás sabe que o senhor foi o primeiro a levantar essa bola. Isso foi feito, foi costurado. A partir dessa fala do senhor, o senhor chegou a botar um projeto de lei em tramitação propondo isso na Assembleia, que não andou, mas depois dessa provocação do senhor, isso andou a nível federal, numa articulação que foi puxada pela própria Assembleia, e isso aconteceu. Na semana passada, a gente tem visto nas últimas semanas tentativa do governo do Estado de acabar com modificar a PEC que termina com referendo para privatizar CEMIG e Copasa. O governo do Estado diz que é necessário passar essa PEC para poder também federalizar CEMIG e Copasa. O senhor é contra essa federalização dessas duas empresas? Você acha que é necessário? Ou o senhor é contra a privatização dessas duas empresas? Só para que a gente deixe isso bem claro. Boa tarde. Boa tarde, André, Janaína. Obrigado pelo convite e obrigado pela pergunta. Eu acho que a gente precisa deixar claro algumas coisas para a população mineira, nesse que é o debate mais importante dos últimos 40 anos para o nosso Estado, porque se trata de um meio para você abater essa dívida, diminuir consideravelmente o valor da mesma, que é aquilo que compromete as finanças do Estado. Você tem uma dívida que chega quase na casa dos 170 bilhões. Como você disse, nós tínhamos o regime de recuperação fiscal. E aí eu queria chamar a atenção de vocês para um estudo que eu solicitei à consultoria da Assembleia que fizesse para nós a comparação entre o PROPAG e entre o regime de recuperação fiscal. O estudo demonstrou que em 2034 nós teríamos um Estado insolvente. Com RRF. Com RRF. Por quê? Nós teríamos uma dívida que chegaria na casa dos 230 bi e nós teríamos uma parcela de 21 a 22 bi anual. Então isso deixaria o Estado sem condições de pagar o servidor público, de fazer investimentos. E aí, quando nós começamos essa discussão, você lembrou bem, 2 projetos. O primeiro projeto era exatamente da federalização da Codemig e da Codenge, e o segundo projeto da federalização da CEMIG. Mais tarde, apareceu, até numa discussão feita pelo senador Rodrigo Pacheco, a possibilidade também de federalização da Copasa. Mas é preciso deixar claro, não precisamos de referendo para federalização, porque a Constituição Mineira ela é muito clara. A Constituição Mineira fala em desestatização e privatização. Quando você transfere de um ente público, de um ente federado para outro, no caso, você transferir a CEMIG, os seus ativos do Estado para a União, e é bom deixar claro que os projetos que nós fizemos, esse projeto ele pode fazer com que o Estado recompre as estatais num prazo de 20 anos. Então, essa transferência não necessita de quebra de referendo. O que o governo do Estado está fazendo nesse momento é utilizar de uma discussão importante como o PROPAG para colocar na prática a sua sanha privatista, que é aquilo que Zema nunca escondeu, foi eleito com essa bandeira, foi reeleito com essa bandeira, mas é bom lembrar que a gente tem percebido que as pessoas não sabem o que é privatização. A maioria das pessoas, André, não tem conhecimento do que é privatização. Quando você simplifica o discurso, tipo, olha, Zema quer vender aquilo que é do povo, Zema quer vender as nossas estatais, aí as pessoas têm noção disso. Agora, deputado, por que o senhor acredita, então, que esse projeto que
prevê a federalização de CEMIG e Copasa, ainda não foi colocado em votação pelo presidente da Assembleia. Porque o que a gente está vendo é que os projetos estão entrando aos poucos. Foi aprovado CODEMIG e CODENGE, né? Que muita gente diz que com o valor dessas empresas já se chegaria aos 20%, lá algo em torno dos 36 bi. O senhor acredita nisso? Você acredita que é por conta disso que CEMIG e Copasa ainda não entraram, ou porque ainda falta um alinhamento entre governo do Estado e governo federal para definir quero CEMIG, não quero Copasa? Acho que está faltando isso também? Eu acho, André, que tem faltado muito diálogo por parte daqueles que fazem a gestão do Estado. Onde está o governador Zema nessa discussão? A pergunta que eu deixo aqui para a população: cadê o governador? Porque uma coisa é o governador tomar a frente. Quem está tomando a frente nesse momento é o vice-governador. O que se espera nesse momento de quem foi eleito? Porque o mineiro não votou em Matheus Simões. O mineiro votou em Zema. Matheus Simões pertencia à chapa, mas o que se espera nesse momento, eu tenho cobrado isso, é um governador que sente com o BNDES para perguntar para o BNDES quando que vocês vão fazer a valuation das empresas, quando que será concluído. Vocês têm mais ou menos um aceno para nós aqui de Minas Gerais de quanto CODEMIG e CODENGE juntas elas vão valer para o abatimento da dívida? É bom lembrar, para quem está nos assistindo, quando a gente fala de CODEMIG e CODENGE, e você foi muito bem no que você disse, que nós esperamos que atinja os 20% com tranquilidade, André. Por quê? Porque além da mina de nióbio em Araxá, nós vamos ter também nos próximos meses, isso eu tenho aqui de uma mensagem do CEO da CBMM, algo que vai valer muito mais do que o próprio nióbio, que são as terras raras de Araxá, onde você explorou esse que é um dos minérios mais importantes da atualidade. Mas o governador mais viaja, vai para Paulista para participar de atos antidemocráticos. Onde está o governador do Estado no momento mais importante dos últimos 40 anos em Minas Gerais? Então, o que tem faltado é exatamente sentar na mesa, ir lá na Secretaria do Tesouro Nacional, para perguntar para a Secretaria do Tesouro Nacional. E aí, não é o professor Cleito que tem que ouvir da Secretaria do Tesouro Nacional em off, antes de uma audiência na Câmara dos Deputados. Deputado, a gente não tem interesse em imóveis, a gente não tem interesse na UENG, a gente não tem interesse na EMC. Então, se utiliza disso para polarizar, politizar o tempo todo, quando nós necessitávamos de diálogo. Vamos lá. Quem desenhou o Propag é quem está na oposição ao governo Zema na situação do governo federal, né? Sim. O desenho foi feito, vamos lá, vamos dar os nomes aos bois, né? Perfeito. Quem fez o desenho foi o governo Lula, junto com o senador Rodrigo Pacheco e tudo. Será que não venderam uma coisa e entregaram outra? Porque esses prazos já não teriam que ter sido definidos. Você acha que não faltou por parte do governo federal virar para o BNDES? O BNDES, você tem condição de, nesse prazo que está estabelecido aqui da lei, fazer a avaliação necessária? Só vou te pedir para o senhor pensar um pouquinho e responder isso para a gente depois do intervalo, pode ser? Pode ser. Vamos para o intervalo rapidinho, agora em Belo Horizonte, 12 horas e 45 minutos. Agora, meio-dia e 48 em Belo Horizonte, a gente volta com a conversa com o deputado estadual, professor Cleito, do PV. No intervalo, eu falei com o senhor sobre a questão do governo não ter conversado entre os seus entes ali para fazer a parte que lhe é cabida. Estou errado nesse pensamento, deputado? Ô André, vamos aqui ser bem justo. Da mesma forma que eu critico o governador de se ausentar desse debate, eu critico também o governo federal e a nossa bancada mineira. Onde está a bancada mineira? E eu estou falando da bancada dos deputados federais. Com raras exceções, estão preocupados com essa questão da dívida de Minas. Porque uma coisa é você chegar na Secretaria do Tesouro Nacional, para quem está nos assistindo aqui. A Secretaria do Tesouro Nacional é formada por técnicos. Só que essa questão, além de ter uma questão técnica, jurídica, mas ela passa também por uma questão política, de articulação política, para você definir logo esses prazos, quanto vai custar as nossas empresas. Eu citava aqui a entrevista do ex-ministro Berzoini,
que já fez esse papel no governo federal anteriormente e que nos deu pistas de que você pode fazer uma avaliação muito rápida. Eu teria 3 nomes para citar para vocês aqui, em Minas Gerais, que com 3, 4 semanas nos daria uma avaliação robusta da Copasa, da CEMIG, da Codemig e da Codenge. Pessoas que são tão do mercado quanto das estatais e que têm um vasto conhecimento em relação a isso. Então, a articulação política, ela tem faltado dos 2 lados. Então, justiça seja feita, há uma ausência também da nossa bancada federal. E, deputado, esses valores são valores que ainda não são oficiais, né? E o prazo a gente sabe que está se esgotando, está chegando aí quase ao limite dele. E se esses valores não coincidirem, não forem ali iguais o esperado, o que acontece quando isso acontece? Na verdade, qual que é o discurso do governo? Que precisa se atingir os tão sonhados 20%, sim, porque esses 20% vão reduzir consideravelmente o estoque da dívida e também fazer com que você tenha um pagamento de juros mais baixo ao longo dos anos, pelas regras do Propag. Olha, Janaína, o BNDES é que ficou responsável por fazer essa valuation. Eu sei que o governo do Estado, nesse momento, até provocado numa audiência pública que nós tivemos na Comissão de Administração, na Assembleia, contratou novamente a Goldman Sachs para que a Goldman Sachs possa fazer uma avaliação. A minha crítica a essas avaliações que são feitas do mercado é que só se leva, muitas vezes, em consideração o preço das ações. Não se leva em consideração o preço do patrimônio, não se leva em consideração alguns ativos que podem muito bem ser utilizados pela União. Por isso que eu acho que quando a União fizer a avaliação, por exemplo, da Codemig, eu vou dar um exemplo aqui. O que vale para o mercado um centro de convenções de Teófilo Otoni? Mas o centro de convenções de Teófilo Otoni pode ser utilizado como centro de pesquisa da Universidade do Vale do Mucuri, do Jequitinhonha. Então, ela serve para o ente federado. Então, eu creio que o governo do Estado também, quem deve, não tem como estabelecer muita coisa, não. Tem que aceitar aquilo que quem precisa receber vai estabelecer. Para alguns especialistas, alguns analistas avaliam que todo esse valor é até superior aos 20%, né? Passa ali dos 50 bilhões. Então, como é que ficaria nesse caso, então? Olha, eu acho que aí a gente volta na provocação do André. Eu acho que na hora que a gente tiver a avaliação de Codemig e Codenge, nós vamos superar os 20% e aí se enterra qualquer tipo de discussão em relação à CEMIG, à Copasa, a imóveis, à Universidade do Estado de Minas Gerais e outros ativos que foram oferecidos pelas 14 projetos que foram oferecidos pelo Propag através do governo do Estado. Deputado, o senhor também é autor de uma proposta de emenda à Constituição do Estado que cria, né, a determinação da transferência da cava dos minérios, da exploração dos minerais para a Codemig e Codenge, para poder passar para quem quer que seja a administração delas, né? Porque o governo diz que não é necessário isso. O senhor defende que é necessária essa proposta para poder garantir a entrega de tudo, não só da Codenge e Codemig, mas também do que está embaixo do subsolo, né? Não só eu que defendo, mas o próprio presidente da Assembleia, Tadeuzinho, também defende. A minha proposta de emenda à Constituição, antes de ser apresentada, foi discutida com ele. A gente aprende na Assembleia que você não pede CPI, você não entra com PEC se você não conversar com o presidente antes. Então, nós tivemos uma conversa com o presidente, com a consultoria da Assembleia, que é uma das melhores do Brasil, entendendo, para quem está nos assistindo, uma comparação que eu fiz aqui antes de nós entrarmos no estúdio. Eu estou no estúdio aqui da TV Horizonte. Nós temos aqui as câmeras, nós temos aqui vários equipamentos, nós temos essa mesa. Entregar Codemig e Codenge sem o direito de lavra é como se nós entregássemos esse estúdio sem os equipamentos. Então, o valor ele diminui consideravelmente. Qual que é a grande joia da coroa para você ter um abatimento da dívida? Exatamente a parte que Minas tem na exploração do nióbio, que hoje só para o Estado, sem que o Estado faça nenhum esforço, nós temos 300 milhões de dólares por ano. Eu quero também lembrar que nós fizemos aqui uma outra proposta, tá?
que é a securitização dos dividendos das estatais pelos próximos 30 anos como forma de abatimento da dívida. Para quem está nos assistindo, facilitar aqui, eu oferecer, por exemplo, esses 300 milhões para os próximos 30 anos e dar à União condições dela oferecer no mercado para quem quiser comprar, que é uma outra forma também que a gente tem de segurar as nossas estatais. Deputado, você acha que, uma última pergunta que o nosso tempo está esgotando, você acha que nesse tempo aí que nós temos até outubro, né, para votar tudo que tem que ser votado, vai conseguir chegar, a Minas vai aderir ao Propag? O senhor tem dúvida disso? Nós já fizemos adesão ao Propag. A minha surpresa, nós já autorizamos, enquanto Assembleia de Minas, o governo do estado a fazer adesão. Já tem mais de um mês que isso aconteceu. E tem mais de um mês que isso aconteceu e até agora o governo do estado não enviou a comunicação oficial que ela deveria enviar à União para oficializar aquilo que já está autorizado. Eu creio até, André, Janaína, muito esperançoso de que os prazos mudarão. Nós já temos até mesmo conversas que estão acontecendo em Brasília para que a gente tenha um prazo maior, para que a gente tenha modificação. Teria que ter alguma autorização do Congresso em relação a isso? Não, aí isso pode acontecer via decreto, porque o Congresso já autorizou a adesão ao Propag dos estados, você já tem ali todo um processo que foi discutido no Congresso Nacional, via decreto você tem a mudança do prazo, que eu acho que não comprometeria em nada, principalmente para outros governos, como a gente discutia aqui, Cláudio Castro no Rio, o Eduardo Leite no Rio Grande do Sul, até mesmo para que você possa discutir com menos celeridade os tais polêmicos vetos do Propag que estão na pauta do Congresso Nacional e a gente não sabe quando vai votar, porque tem uma diferença lá no Congresso em relação à Assembleia. Veto lá não trava pauta, é diferente do que acontece. Mas eu estou muito esperançoso de que nós chegaremos nos 20%, teremos um prazo para discutirmos com menos celeridade algumas propostas que são propostas impopulares, como essa questão da retirada do referendo. Eu gostaria de encerrar aqui a minha fala fazendo exatamente esse questionamento. Uma das coisas mais belas que nós temos na Constituição Mineira é de dar ao povo mineiro a chance de opinar sobre o futuro das suas empresas, das empresas que pertencem ao povo. Será que a Casa do Povo vai tirar do povo a prerrogativa que o povo tem de opinar por aquilo que pertence ao povo? Então, com muita tristeza, a gente tem discutido essa questão da possibilidade de retirada do referendo. Professora, eu queria agradecer imensamente a sua participação aqui no nosso programa. Muito obrigada, viu, pela atenção, pela disponibilidade de vir aqui conversar conosco, falar sobre esse assunto que é tão importante como o senhor mesmo falou para toda a população, né? Eu que agradeço, Janaína, e parabenizar pelo programa, que é um dos programas de maior qualidade no debate sobre a política e tantos assuntos que interessam aos mineiros. Obrigado pelo espaço. Obrigada. A gente que agradece. Termina aqui o nosso Rede Notícia, agradecendo a você que está com a gente todos os dias, e nos assistindo e nos ouvindo. Não esqueça de nos acompanhar nas redes sociais. Entra lá no nosso Instagram, TV Horizonte Oficial, e também no Rádio América Oficial. E tem também o YouTube. Não esquece de seguir, se inscrever no nosso canal Rede Notícia TVH e TV Horizonte.oficial. Agora você vai ficar com bola na rede com o Júnior Brasil, trazendo as últimas novidades do mundo da bola. Uma boa segunda-feira e uma boa semana a todos. Te esperamos amanhã, ao meio-dia. Até amanhã. Tchau, tchau.